A verdade é que eu gosto muito de passear por livrarias. Gosto de ficar lá um tempo, olhando os livros, sejam lançamentos, sejam clássicos, conhecendo novos autores. É algo que eu gosto demais. E tenho o privilégio de morar em uma cidade que tem bastante livrarias e eu tenho as minhas preferidas. E hoje eu vou mostrar para vocês quais são elas. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michelle Marchiori e hoje vamos falar de um dos meus passeios favoritos, que é livrarias, lógico. Particularmente, eu gosto de associar o passeio a uma livraria com algum lugar para comer, fazer uma refeição, seja principal, jantar, almoço ou um café. E eu vou deixar aqui dicas de lugares muito bons para vocês fazerem esse combo aí de livrarias e um lugarzinho legal para conhecer. Infelizmente, Goiânia é uma capital que não tem muitas livrarias de rua, livrarias independentes ou até de rede, que ficam aí pelas ruas da cidade, em bairros diversos. Algo que tem com bastante frequência lá em São Paulo. Eu morei por 5 anos lá, então era um dos passeios que eu gostava bastante de fazer, conhecer livrarias novas, tomar um cafezinho, enfim. Mas em Goiânia está, graças a Deus, abastecido de livrarias em shoppings, então a maioria dos que eu frequento é em shopping. E acaba que a gente faz aquele combo, né, de ir no shopping, dar uma passadinha na livraria, pegar um cineminha, que ainda pega cinema aí, gente. Eu gosto, eu e meu marido. Então, a gente sempre aproveita ali para passar na livraria e fazer uma refeição. Então, é aquele combo que a gente gosta. A primeira livraria que eu vou falar para vocês é a que eu mais frequento, que é a livraria Leitura, no Goiânia Shopping. Das livrarias que eu mais gosto, essa é a maior. E eu não sei, desconheço se tem alguma maior em Goiânia do que a Leitura do Goiânia Shopping. Assim, são 2 andares e um acervo gigantesco. E ele sempre tem os lançamentos lá. Eu gosto muito da quantidade de coisas que a livraria tem. Gosto que eles associam a parte de papelaria, então tem uma parte lá de canetas, marca-texto, que a gente, assim, fica enlouquecido para quem gosta disso. Tem a parte de brinquedos lá, jogos, tem a parte de mochilas, estojo, agendas, tem. Mas assim, a livraria é tão grande, que comporta tudo isso, sabe? Não fica uma coisa assim muito restrita. Um pedacinho de livros, um pedacinho de papelaria, o que acontece geralmente em livrarias de pequeno porte, né? Então, o segundo andar ali tem um lugar para trabalhar, para ler. E o dia que eu fui lá fazer as imagens, tinha o pessoal trabalhando lá. Então eu acho muito legal. Lá não tem um café dentro da livraria. Algo que poderia ter, né, gente? Associar, assim, um cafezinho, um chazinho na livraria é tudo de bom, né? Eu particularmente gosto muito, mas não tem. Mas tem os espaços pra gente sentar ali, apreciar o livro. Os vendedores são muito solícitos. Todas as vezes que eu fui lá, eu gostei, fui muito bem atendida, tanto o pessoal que fica ali para orientar, quanto o pessoal do caixa, assim, muito bons. E é uma livraria bastante movimentada, porque ela fica no 3º andar do shopping, ali bem junto da praça de alimentação, perto do cinema. Então é aquele local, assim, que eles foram estratégicos, né? Às vezes você vai pro cinema e fica ali fazendo uma horinha na livraria, às vezes aproveita para comprar alguma coisa, ou fez uma refeição ali na área de alimentação e depois passa na livraria. Então é um lugar bem estratégico. Então ela tá sempre movimentada, o que não é ruim, né? A parte infantil é maravilhosa. Minha filha ama passear ali na livraria. Todas as vezes que a gente vai no shopping, ela pede pra ir na livraria. Então ela lê uns 3, 4 livros lá todas as vezes. Na verdade, quem lê com ela é meu marido, porque enquanto eles leem lá, eu sempre vou dar uma olhadinha no que tem de novidade, ou revisitar os livros que eu já gosto, porque
eu acabo passeando pelas mesmas prateleiras, né, gente? Quem gosta de livros vai me entender aí. E algo que eu gosto muito de fazer depois de passar ali pela leitura é tomar um cafezinho. Como lá não tem um café, eu gosto muito do café da Cacau Show. No Goiânia Shopping tem uma Superstore lá. E eles têm uma área, assim, uma área de vidro que dá de frente para área verde. Então, assim, é um ambiente bem agradável, tirando a música, é a mesma música que toca dentro da loja, sabe? Então, para quem gosta de ler e se incomoda muito com barulho, não é uma coisa, assim, que fica super silencioso. Tem aquele fundinho de música, mas o ambiente é muito bom. Todas as vezes que eu fui lá, não estava cheio, sabe? O pessoal às vezes passa por ali, mas é raro alguém ficar muito tempo sentado ali nas mesinhas, então é um ambiente bem gostosinho para se conhecer. A segunda livraria também fica dentro de um shopping e é a minha livraria, assim, que eu mais gosto no sentido de beleza. É uma livraria que tem um charme, assim, eu acho muito bonito o projeto de lá. Eles têm uma árvore ali e tem um banquinho em volta, assim, que fica com os livros. Tem os livros na parede. Então, assim, é linda, 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 linda. E eu tô falando da Nobel. É uma livraria de rede também, só porque ela não tem aquela cara de livraria de rede, ela tem personalidade, sabe? Então eu gosto muito. O Shopping Bougainville é um shopping aqui em Goiânia, que fica ali no setor marista. Ele já foi um shopping mais badalado. Hoje em dia, eu tenho a sensação que é um shopping dos shoppings de Goiânia, o que é menos frequentado, assim. Sempre é um shopping um pouco mais vazio do que quando você vai em outros shoppings pela cidade. Eu gosto muito da organização deles lá. É uma livraria muito organizada. Nunca vi um livro no chão, um livro bagunçado, assim. Às vezes acontece das pessoas estarem passando por lá, né, e deixar bagunçado, mas os vendedores são muito atenciosos. E assim, ela tem umas mesinhas do lado de fora, sempre tem alguém lendo por ali, é assim, um ambiente muito, muito agradável. Apesar de estar dentro de um shopping, né, de um centro comercial, é um lugar muito agradável. Ele ali de frente tem um lugar para se comer ali, pedir alguma coisa, só que eu particularmente gosto, quando eu vou fazer esse passeio lá, de comer na Cravo e Canela, confeitaria. Coxinha maravilhosa, as tortas são maravilhosas também. Então é o lugar que geralmente eu faço esse combo, assim. E fica a dica para vocês de experimentar a coxinha da Cravo e Canela, é maravilhosa. Mas além da dica da Cravo e Canela, que é assim, já vale o combo do passeio, ali no setor marista a gente tem muitos cafés, restaurantes, que são legais de conhecer. E particularmente nesse dia que eu fiz as filmagens, eu fui no Low Bistrô, que é uma cafeteria assim maravilhosa, gente. O ambiente é muito bom. E lá eles têm uma troca de livros, que é muito legal, eu achei.
muito criativo e curioso, assim, uma cafeteria incentivar, né, a leitura. E a proposta é você levar um livro e pegar outro. Então, assim, já achei genial combinar café com leitura. Quem gosta de ler aí, fica a dica de ir lá fazer uma troca, aproveitar o café e uma delícia a comida. Nesse dia específico, eu fui primeiro lá pro Le Bistrot, tomei um café da manhã maravilhoso, fiquei lá um tempo lendo, e bem de frente, assim, praticamente de frente, tem uma sorveteria que o sorvete é muito gostoso também. Eu esqueci o nome da sorveteria agora, mas vou deixar aí pra vocês. Uma delícia, eu tomei o sorvete de pistache, de caramelo salgado, assim, muito bom. E aí, o próximo destino era o Shopping Bougainville, e eu fui a pé, eu coloquei lá no Google Maps, deu 9 minutos andando, gente, então já faz uma caminhadinha, se você sair do shopping e ir até lá, ou ao contrário, os dois jeitos valem a pena esse combo, esse passeio, assim, ó, maravilhoso. A terceira livraria é a única livraria de rua, das livrarias que eu gosto de frequentar. Eu já fui lá algumas vezes, e é a única das livrarias que tem um café dentro, né? Porque as outras estão no shopping, então acaba que o shopping tem outros locais para você ir. E nessa específica tem uma área verde ali, que tem os encontros, tem um clube do livro ali que funciona também. Então é uma livraria bem legal, eu gosto bastante do acervo deles. E, em regra, está sempre organizadinho. Na última vez que eu fui, tinha uns livros ali fora do lugar. Eu não sei se é porque a livraria estava abrindo ali na hora, mas, em regra, eu gosto bastante da organização deles dali. E é uma livraria que sempre tem o livro que eu quero. Esse é o mais impressionante, porque teve uma vez que eu queria ler um livro que chama Pequenas Coisas Como Esta. E eu queria muito ler esse livro, e na Amazon ele ia demorar uns 10 dias para entregar, porque ele estava só vendendo por terceiros, né? E em Goiânia, nas livrarias, nessas que eu mencionei aqui, nenhuma tinha o livro, e lá na livraria Palavrear tinha. A livraria Palavrear, pela estrutura ali que a gente já vê lá de fora, provavelmente era uma casa e eles adaptaram ali para uma livraria. E aí tem essa área verde lá, que é como se fosse o quintal mesmo. Então, é um ambiente bem legal, assim. Ela fica ali no setor universitário, então ela é muito frequentada por universitários. Sempre que eu vou lá, tem um pessoal, assim, que você vê que vai a estudo, e professores universitários. É um bairro um pouco longe da onde eu moro, então eu fui lá já umas 5 ou 6 vezes,
mas todas as vezes que eu fui muito bem atendida, gostei do ambiente, mas é uma livraria que deixa claro um viés político, que eles são adeptos, assim, e recentemente eles até fizeram uma campanha para você falar uma frase lá com um viés político, que se você falasse você ganhava um expresso. Então, assim, se é algo que te incomoda, já fica esse aviso, assim. Mas é uma livraria que tem um acervo muito legal, é muito interessante de conhecer e eu acho que é a única livraria aqui de Goiânia que é uma livraria de rua que tem essa cara de livrariazinha mesmo, que tem um cafezinho, um ambiente mais próximo que eu achei, assim, das livrarias ali de São Paulo. Eu não conheço outra em Goiânia, inclusive se você conhecer, deixa aí para mim nos comentários, porque quero conhecer com certeza. E a última das livrarias que eu mais gosto em Goiânia, mas não menos importante, também fica no shopping Flamboyant, que fica no Jardim Goiás. E o Flamboyant, ele é conhecido por ser um dos maiores shoppings de Goiânia. E ele tem um polo gastronômico maravilhoso, restaurantes maravilhosos. Então, o combo para você dar uma passadinha na livraria e conhecer um restaurante ou revisitar algum restaurante é sempre uma boa pedida. Nesse último passeio que eu fui fazer por lá, a gente conheceu um novo restaurante italiano lá, de um chefe famosérrimo, que eu nem sei falar o nome. Eu e meu marido, a gente estava lá procurando sobre a vida dele. Ele tem, assim, milhões de seguidores no Instagram. E a comida é maravilhosa, gente. Assim, a gente gostou muito. A gente foi pro que seria a especialidade da casa, né? Que é a comida italiana. Então a gente pediu uma lasanha, assim, tava fantástica. De sobremesa a gente pediu um cheesecake de doce de leite que tava muito bom. E a gente chegou à conclusão que nunca tinha comido um cheesecake de verdade. Era sempre uma imitação, porque aquilo ali, sim, era um cheesecake, assim, muito, muito gostoso mesmo. E valeu a pena conhecer o restaurante, queremos voltar mais vezes. Mas a livraria lá é a livraria de uma rede de livrarias, que é a Livraria da Vila. Ela tem a mesma carinha em quase todas as cidades, né? Então, pelo Instagram você consegue ver que ela tem aquele design, assim, azul, sabe? As luzes, é uma livraria mais branca com azul. E eu já conheci uma unidade em São Paulo e achei muito parecido, assim. Lógico que tem a diferença, assim, eu tenho um andarzinho a mais, né? Assim, degraus, e aí tem uma elevação ali. Mas são muito parecidas as que eu pude conhecer. Mas não deixa de ser um passeio muito agradável. A parte infantil eu acho maravilhosa, eu acho muito bonitinho lá. Tem uma casinha ali, eu acho o acervo infantil muito bom. Minha filha também gosta, é uma das livrarias que eu vou com ela também. E gosto bastante que eles colocam lá os mais vendidos, sabe? De categorias diferentes, de não ficção, de negócios, literatura infantil, infanto-juvenil. E para quem não tem o hábito de leitura, às vezes quer uma dica, né? Chega lá e fica meio perdido e às vezes tem interesse em saber os mais vendidos. Então eu acho legal, sim. E querendo ou não, é a livraria que quer vender, né? Então eles têm muito aquela literatura de consumo ali na frente. Os mais vendidos acabam sendo essa literatura de consumo, autoajuda, mas é um passeio que vale muito a pena. E agora, por último, mas não menos importante, eu digo que é minha parte favorita aqui. Que o passeio é bom, mas trazer um livrinho para casa também, gente, fantástico. E eu particularmente não compro muito em livrarias físicas. A minha maior parte de consumo de livros é realmente de livros que eu compro pela internet, mas eu sempre que posso, sempre que vou numa livraria nova, eu tenho um ritual. Se eu conheço uma livraria, eu compro um livro lá. Então, sabe as pessoas que compram um imã de geladeira? Eu compro um livro. Eu gosto, eu tenho alguns de livrarias que eu conheci e tá aqui na minha coleção.
E os da livraria física da minha cidade, eu particularmente compro algum livro lançamento que eu quero muito, muito ler assim rapidamente. Por algum motivo esse livro me interessou e eu quero ler, e às vezes demora um pouco para chegar na internet, quando compra pela internet, então eu acabo comprando na livraria física mesmo. Ou quando tem algum desconto, mas a maioria das vezes é um livro que eu quero mais rápido, ter um acesso mais rápido ali, né? E eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas aquisições nesses passeios aí que eu mostrei para vocês. Seguindo a ordem, então, das livrarias que eu apresentei para vocês, compra da livraria Leitura. Tá aqui na sacolinha, eu deixei na sacolinha ainda, e até deixei o preço, porque, gente, esse livro que eu comprei foi um lançamento, assim, desse mês. E o que aconteceu? Ele tava com um descontinho, o preço de capa dele era R$ 65,00, R$ 64,90. Ele tava por R$ 58,90, só que eu tinha um saldo lá, que são aqueles créditos que quando você vai comprando na livraria, eles pontuam, sabe? Depois você troca, tem um desconto em alguma compra. E eu tinha um saldo de R$ 16,00. Então, aproveitei para usar o meu saldo. E no final o livro ficou R$ 42,90. Então, um lançamento por R$ 42,90. Eu sempre dou uma conferidinha na Amazon para ver se o preço não tá muito discrepante, assim, que às vezes acontece. O livro tá, assim, sei lá, 50% de desconto, né, gente? Aí, que dó do meu dinheiro. Mas esse caso estava muito mais barato do que na Amazon, até porque é um lançamento. Eu acho que eu comprei no dia do lançamento, foi dia 22 de julho. Foi um dos livros que eu mostrei pra vocês no vídeo de tag de 50%, que era um dos lançamentos que eu tava mais interessada. É um lançamento de um livro contemporâneo, né? Pactos Mortais, esse aqui é um thriller. E animadíssima pra lê-lo. E eu, na verdade, eu já comecei lá quando eu fui na livraria, né? Eu aproveitei pra passar lá no café, que eu falei pra vocês. E fiquei lá um tempinho lendo, mas li, assim, 15 páginas. Então, esse aqui é um lançamento que eu quero ler, assim, no máximo até mês que vem. E thriller, geralmente, a gente lê rápido, né? Então, vamos ver se vai dar certo. O segundo livro é da Nobel. Tá aqui na sacolinha também. E esse aqui, eu coloquei na sacola só pra mostrar pra vocês, porque eu já li. E detestei. Ai, gente, que triste quando é muito ruim quando a gente compra um livro que a gente não gosta, né? Esse aqui foi uma das piores leituras do ano pra mim. E acho que eu falo mais dele detalhadamente em algum outro vídeo, mas ficaram tantas coisas mal resolvidas aqui, né, no decorrer dessa leitura, que assim, gente, não tem como falar que esse aqui é um livro bom. Eu fiquei triste, porque essa é uma autora que eu tinha muita vontade de conhecer a escrita dela, e eu aproveitei para começar pelo último lançamento, e deu ruim. Mas a gente conversa sobre isso em outro vídeo. E por último, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei lá na Palavrear. Aqui tá a sacolinha da Palavrear, que tá escrito: compre livros de quem ama livros. Eu achei bem bonitinho, assim, essa frase. E esse aqui é um clássico. O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. Esse livro aqui é da editora Carambaia. A editora Carambaia raramente faz promoções, gente. Então, eu achei ok pagar o preço dele na livraria, né? Aproveitei que eu tava lá passeando, né? E pra prestigiar a livraria de rua, né, gente? Porque, imagino eu, entrando em outro assunto assim, que não é fácil você manter uma livraria, né? Livros já são muito difíceis, né? De você manter um negócio em que não é tão prestigiado, né? Que você tem uma concorrência tão grande assim na internet. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu compro. E assim finalizo mais um vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Aproveitem as dicas e me contem aí se vocês já visitaram alguma dessas livrarias, têm vontade de conhecer, ou me deem dicas da cidade de vocês aí, da livraria que vocês mais gostam, porque, gente, eu anoto, eu tenho um grupo que é eu e meu marido no WhatsApp. E aí eu sempre coloco as dicas lá, a gente dá um print assim, vai colocando lá qual cidade, então
quando eu puder conhecer a sua cidade, provavelmente seguirei a dica da livraria que você mais gosta. Então deixem aí nos comentários para mim e me contem se vocês têm hábito de comprar em livrarias físicas. Fica aqui o meu agradecimento por ter ficado até o final. Se inscreva no canal, deixe o seu curtir, compartilhe com os amigos para a literatura chegar a mais gente. E um beijo e até o próximo vídeo.